início dos tempos, um reino celestial de paz e harmonia, onde os anjos serviam a Deus em perfeita obediência e alegria. Entre esses anjos estava Araquiel, conhecido por sua sabedoria sobre os segredos da terra. Ele, junto com outros anjos, cumpria suas tarefas divinas, vivendo em esplendor e luz. No céu havia hierarquias e responsabilidades. Os arcanjos, como Miguel e Gabriel, ocupavam posições de liderança, enquanto os vigilantes, como Araquiel, tinham a missão de observar e proteger a criação de Deus. Araquiel era fascinado pelos mistérios da terra e das suas riquezas escondidas. Ele frequentemente olhava para baixo, maravilhado com a complexidade e a beleza do mundo abaixo. Com o tempo, Araquiel começou a sentir uma curiosidade intensa e insaciável. Ele se perguntou por que certos conhecimentos eram reservados apenas para o reino celestial e não podiam ser compartilhados com os humanos. Esse desejo de compartilhar e explorar mais profundamente começou a crescer em seu coração. Ele começou a questionar os decretos de Deus, acreditando que os humanos poderiam se beneficiar imensamente com o conhecimento que ele possuía. Ao mesmo tempo, Semiasa, um líder carismático entre os vigilantes, também começou a questionar as ordens divinas. Ele reuniu outros anjos, incluindo Araquiel, Azazel, Ezequiel e Baraquijal, para discutir suas inquietações. Semiasa argumentou que os humanos deveriam ter acesso aos conhecimentos que os anjos possuíam e que, ao compartilhar esses segredos, eles poderiam guiar a humanidade para um futuro de maior progresso e iluminação. Movidos por essas ideias e pelo desejo de experimentar e compartilhar, Araquiel e os outros anjos caíram em tentação. Eles desceram à terra, assumindo formas físicas, e começaram a interagir com os humanos. Araquiel, em particular, ensinou aos homens os segredos da terra, como extrair minerais, utilizar metais preciosos e entender os sinais do solo. Ele acreditava estar fazendo o bem, oferecendo à humanidade os meios para melhorar suas vidas. No entanto, esses conhecimentos, embora poderosos, também tinham um lado sombrio. Os homens começaram a fabricar armas, lutar uns contra os outros e usar os recursos da terra de maneira destrutiva. O equilíbrio natural foi perturbado e a corrupção se espalhou entre os humanos. O que Araquiel e os outros anjos caídos não previram foi a consequência de seus ensinamentos, que resultaram em violência, avareza e destruição. Azazel é um dos mais notórios entre os anjos caídos. Ele é conhecido por ensinar aos humanos diversos conhecimentos que levaram à corrupção e destruição. Especificamente, Azazel revelou aos homens como extrair e trabalhar com metais, ensinando-lhes a arte da metalurgia. Isso incluía a fabricação de armas e armaduras, que resultaram em guerras e violência entre os humanos. O conhecimento sobre metais e a habilidade de forjá-los em armas transformaram as sociedades, tornando os conflitos mais mortais e frequentes. Ele ensinou às mulheres o uso de cosméticos e adornos, incluindo a criação de braceletes, colares e outros itens de beleza. Isso levou a um aumento da vaidade e do desejo de poder e riqueza, contribuindo para a corrupção moral e social. Azazel também ensinou sobre a criação e o uso de joias e pedras preciosas, instigando a cobiça e a ambição. Esse conhecimento fomentou o materialismo e a ganância, desviando os humanos do caminho espiritual e moral. Araquiel ensinou os humanos a identificar diferentes tipos de minerais e pedras preciosas. Ele explicou como reconhecer ouro, prata, ferro, cobre e outros metais, bem como pedras preciosas como diamantes e rubis. Com esse conhecimento, os humanos aprenderam a explorar a terra em busca desses recursos valiosos. Araquiel revelou métodos para localizar veios de minerais e técnicas para extraí-los eficientemente. Araquiel ensinou as primeiras técnicas de mineração, incluindo como cavar túneis e poços, usar ferramentas apropriadas e assegurar a estabilidade das minas. Ele também ensinou a arte da fundição, mostrando como derreter metais e purificá-los para criar ferramentas, armas e ornamentos. Isso incluiu a construção de fornalhas e o uso de diferentes temperaturas para trabalhar com vários metais. Além dos minerais, Araquiel compartilhou conhecimentos sobre o solo e suas propriedades, ajudando os humanos a entender melhor a fertilidade da terra. Ele ensinou métodos para melhorar o solo, como rotação de culturas e o uso de fertilizantes naturais. Com o conhecimento sobre minerais e técnicas de construção, os humanos aprenderam a construir estruturas mais duradouras e complexas. Araquiel ensinou sobre a resistência dos materiais e como utilizar pedras e metais na construção de edifícios e fortificações.
Já Ezequiel é conhecido por ter ensinado aos humanos os segredos das nuvens e do clima. Vamos explorar mais detalhadamente o que isso envolvia e as implicações desse conhecimento. Ezequiel ensinou os humanos a observar e interpretar as formações de nuvens. Ele explicou como diferentes tipos de nuvens, suas formações e movimentos podiam indicar mudanças no tempo. Por exemplo, a formação de nuvens cumulonimbus poderia indicar tempestades iminentes, enquanto nuvens cirrus poderiam sinalizar bom tempo. Também ensinou sobre os padrões dos ventos e como eles afetavam o clima. Compreender a direção e a velocidade dos ventos permitia prever mudanças climáticas, como a chegada de frentes frias ou quentes. Ezequiel revelou como as condições atmosféricas podiam levar à formação de chuvas e tempestades. Ele ensinou sobre a umidade, a pressão atmosférica e as interações entre diferentes camadas da atmosfera que resultavam em precipitação. Ele explicou os ciclos sazonais e como as mudanças na posição do Sol afetavam o clima. Isso incluía o entendimento das estações do ano e como essas variações influenciavam a agricultura e a sobrevivência humana. Além do conhecimento científico, Ezequiel também ensinou rituais e práticas mágicas para manipular o clima. Isso poderia incluir encantamentos e sacrifícios destinados a provocar chuva ou dispersar tempestades. Deus, observando o caos crescente na terra, decidiu intervir. Ele enviou os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel para prender os anjos caídos e restaurar a ordem. Araquiel e os outros foram capturados e aprisionados em abismos sômbrios, onde ficaram confinados, aguardando o julgamento final. A história de Araquiel nos ensina sobre os perigos da curiosidade desmedida e do desafio à autoridade divina. Ela mostra como o desejo de compartilhar conhecimentos sem considerar as consequências pode levar à ruína. A rebelião de Araquiel e dos outros anjos caídos serve como uma advertência sobre os limites do poder e do conhecimento e sobre a importância da obediência e da humildade diante das ordens divinas. Quanto ao destino atual de Araquiel, segundo a tradição do livro de Enoque, ele permanece aprisionado, aguardando o julgamento final, quando todos os anjos caídos serão punidos por seus atos de rebelião. A história dele e dos outros anjos caídos é um lembrete duradouro dos perigos de desafiar a ordem divina e de agir movido pelo orgulho e pela desobediência. A história de Araquiel e os ensinamentos proibidos que ele transmitiu à humanidade oferecem lições valiosas que ressoam através dos tempos. Primeiramente, aprendemos sobre a responsabilidade no uso do conhecimento. Embora o avanço tecnológico e o desenvolvimento econômico possam trazer grandes benefícios, eles também carregam o potencial para causar destruição e sofrimento se não forem acompanhados de ética e responsabilidade. A fabricação de armas e a exploração desenfreada de recursos naturais mostram como o conhecimento pode ser usado para fins egoístas e destrutivos, resultando em guerras e desigualdade social. Além disso, a história de Araquiel nos ensina a importância do equilíbrio entre progresso e moralidade. O desejo insaciável por poder e riqueza, sem considerar as consequências para a sociedade e o meio ambiente, leva à corrupção e ao colapso. A busca pela sabedoria deve sempre ser guiada por princípios éticos que garantam justiça e equidade. Outro ponto crucial é a humildade perante a natureza. A manipulação dos recursos naturais deve ser feita com respeito e cuidado para evitar a destruição ambiental e o desequilíbrio ecológico. A ganância e a exploração irresponsável podem levar a consequências catastróficas para o planeta e para as futuras gerações. Por fim, a história dos anjos caídos destaca a importância da obediência às leis divinas e à ordem natural. A rebelião de Araquiel e dos outros anjos é um lembrete dos perigos de desafiar a autoridade divina por orgulho e desobediência. Reconhecer os limites do poder humano e agir com humildade e responsabilidade é essencial para um desenvolvimento sustentável e harmonioso. Deus espera que utilizemos o conhecimento e as habilidades com responsabilidade. Isso significa aplicar nosso entendimento para promover o bem-estar e a justiça, evitando o uso destrutivo ou egoísta que possa causar danos aos outros e ao meio ambiente. A sabedoria deve ser usada para servir ao propósito maior de Deus e beneficiar a humanidade de maneira ética. Deus deseja que busquemos o progresso e o desenvolvimento com um equilíbrio entre inovação e moralidade. O avanço tecnológico e científico deve ser acompanhado por um compromisso com a justiça, a equidade e o respeito pelos princípios divinos.
O progresso não deve vir à custa da integridade moral ou do bem-estar dos outros. Deus nos chama a respeitar e cuidar da criação. Isso significa usar os recursos naturais de maneira sustentável e responsável, evitando a exploração excessiva e a degradação ambiental. Devemos tratar o meio ambiente e os recursos naturais com reverência, reconhecendo que são dádivas de Deus que devem ser preservadas para as futuras gerações. Clique em seguir para ficar por dentro de novos artigos e discussões que promovem o crescimento pessoal e a reflexão sobre como podemos fazer a diferença no mundo. E mais, compartilhe suas opiniões nos comentários. Queremos ouvir como você aplica esses princípios em sua vida e o que pensa sobre o impacto do conhecimento e do progresso. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade mais consciente e engajada. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e transformação.